Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai falar de substâncias químicas, mais precisamente de ponto de fusão e ebulição, matéria e densidade, certo? Vamos lá. Eu coloquei aqui essas duas imagens. Essa imagem à direita representa uns cubos de gelo retirado do congelador. É água no estado sólido, certo? Inicialmente a menos 18 graus Celsius, certo? Imagine que esses cubos eles estão no recipiente em uma sala a 25 graus Celsius. Então, esses cubos de gelo, que inicialmente está a menos 18 graus Celsius, eles vão ganhar temperatura, certo? Até chegar a 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, ele vai permanecer a 0 graus Celsius até que todo o gelo passe para o estado líquido, certo? Então, enquanto todo o gelo não passar para o estado líquido, a água permanece a 0 graus Celsius. Depois que toda a água passa para o estado líquido, ela começa a subir, a temperatura começa a subir e ela vai atingir até 25 graus Celsius, que é a temperatura da sala, certo? Imagine que depois de atingir 25 graus Celsius, eu pego essa água e leve ela ao forno. Ela vai ser aquecida até chegar a 100 graus Celsius, certo? Quando ela chega a 100 graus Celsius, a sua temperatura vai permanecer em 100 graus Celsius até que a água toda passe para o estado de vapor, certo? Então, aqueci a água até 100 graus Celsius. Quando ela chega a 100 graus Celsius, a temperatura permanece constante até que toda a água passe para o estado de vapor, certo? Então, a gente tinha uma água inicialmente no estado sólido, na forma de gelo, certo? Depois ela passou para o estado líquido e depois para o gasoso, certo? E essas mudanças de estado, elas recebem nomes especiais, certo? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, que também está no livro de vocês podem consultar. Então, do estado sólido para o líquido, a passagem do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Do líquido para o sólido recebe o nome de solidificação. Do sólido para o gasoso recebe o nome de sublimação. Do gasoso para o sólido é o inverso da sublimação ou ressublimação, certo? Do líquido para o gasoso, ela recebe o nome de vaporização. E do gasoso para o líquido recebe o nome de condensação ou liquefação, certo? Então, a vaporização ela pode ocorrer de duas maneiras, como a gente vai ver no próximo slide, certo, pessoal? Então, tem esses nomezinhos aí especial, vocês não deixem de olhar o livro, que essa matéria ela é fundamental, certo? E a gente vai retomar ela no 9º ano, certo? Então, eu peço que vocês deem bastante atenção, certo? Então, como eu falei, a vaporização ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer de forma lenta, como quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, certo? Ou quando uma pessoa está tomando banho na piscina que sai e fica secando ao ar livre, certo? Então, essa passagem de forma lenta do estado líquido para o gasoso, ela recebe o nome de evaporação, certo? Já quando a passagem ela ocorre de forma rápida, com formação de bolhas, ela recebe o nome de ebulição, certo? A ebulição ocorre quando a gente leva uma água para ferver ao fogo, certo? Que então ela vai ter aquela formação de bolhas e ela vai passar do estado de líquido para vapor de forma rápida. Então, a evaporação ocorre de forma lenta, como quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, certo? Ou o corpo de uma pessoa secando depois de sair de uma piscina. E a ebulição ocorre de forma rápida, com a formação de bolhas, e ocorre quando a gente coloca água para ferver ao fogo, certo? Como a gente pode ver, a água sólida, ao nível do mar, ela entra em fusão a 0 graus Celsius, certo? Então, ela entra em fusão nessa temperatura constante aí de 0 graus Celsius. Já a água líquida, ela entra em ebulição a uma temperatura constante de 0 graus Celsius, de 100 graus Celsius, aliás.
Então, 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água ao nível do mar. E 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água ao nível do mar, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês. O ponto de fusão é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. O ponto de ebulição é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição durante o aquecimento ou liquefação durante o resfriamento, certo? Então, no aquecimento ou no resfriamento de determinada substância, a temperatura permanece constante enquanto a mudança de estado físico estiver se processando, certo, pessoal? Como a gente viu no slide anterior, ok? Então, o ponto de ebulição das substâncias pode variar bastante, dependendo da pressão atmosférica e do local em que o experimento é feito. Já o ponto de fusão, ele varia menos intensamente. E a pressão atmosférica, ela por sua vez, varia sensivelmente com a altitude do local, certo? Então, ela vai ter aí essa variação bem pequena, certo? Eu não sei se é 1 grau a cada 1000 metros, certo? Só sei que ela varia bem pouco, certo, pessoal? E de agora em diante vamos considerar subentendido que todos os dados relativos à ebulição e à fusão referem-se ao nível do mar, certo? Ou seja, a pressão atmosférica do nível do mar. Todos os experimentos da agora por diante, certo? Aqui é só uma tabelinha mostrando o ponto de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Vocês podem ver no livro de vocês, certo? Aqui não fica muito boa porque é uma foto, mas no livro de vocês dá para ver bem direitinho, certo, pessoal? Bom, aplicações dos conceitos de ponto de fusão e ebulição, certo? Uma utilidade de saber o ponto de fusão e ebulição em determinada substância é poder prever as faixas de temperatura em que as substâncias estão no estado sólido, líquido ou gasoso, como a gente pode ver aqui. No caso da água, ela é sólida até 0 graus Celsius. A partir de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius ela é líquida. A partir de 100 graus Celsius ela é gasosa. Na segunda seta nós temos o etanol. O etanol ele é líquido até menos 114 graus Celsius. A partir de 114 até 78, o etanol se encontra no estado líquido. E de 78 por diante ele está no estado gasoso. Já o naftaleno é sólido até 80 graus Celsius. De 80 graus Celsius até 218 ele é líquido. A partir de 218 ele passa para o estado sólido, certo? Então tem aí essa utilidade, a gente saber a que temperatura a substância se encontra no estado sólido, líquido e gasoso, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre matéria, certo, pessoal? Bom, matéria, nosso corpo, lápis, borracha, tudo que existe no universo é matéria, certo? Cientificamente falando, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo, pessoal? Então, a massa. A unidade padrão para expressar massa é o quilograma, representado por kg, certo? E o importante submúltiplo dessa unidade é o grama, representado por g. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, como a gente pode ver aqui entre parênteses, certo? Quanto ao volume, o volume é o espaço ocupado por determinada porção de matéria, certo? Então, o volume é o espaço ocupado por determinada porção de matéria. Exemplo de unidade de volume são o decímetro cúbico, o litro, o centímetro cúbico, o mililitro e o metro cúbico, certo?
o decímetro cúbico e o litro. O decímetro cúbico é o volume de um cubo cuja aresta mede 1 centímetro, certo? Ou seja, equivale a 10 centímetros, certo? Que equivale também a 1 litro. O centímetro cúbico e o mililitro. O centímetro cúbico é o volume de um cubo cuja aresta mede 1 centímetro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos, certo? Como a gente pode ver aqui entre parênteses. E esse cubo que eu estou falando é esse aqui que está aqui na foto mesmo. O cubo mágico, aquele que a gente costuma brincar, certo? O mililitro é a milésima parte do litro. Assim, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, certo? Como a gente pode ver aqui entre parênteses. Como o decímetro cúbico equivale a 1 litro, então temos 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, igual a 1000 centímetros cúbicos, igual a 1000 ml, certo, pessoal? Tem essa correspondência. Assim decorre que 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Quanto a essa parte dos cálculos, eu estou passando mais para vocês saber que na ciência existe também, mas que essa parte dos cálculos, vocês vão ver melhor com a professora de vocês de matemática, certo? Mas é bom vocês saberem que existe para poder resolver uma eventual questãozinha de cálculo, certo? Então fica claro aí essa correspondência entre essas unidades, certo? Já o metro cúbico é o volume de um cubo de aresta igual a 1 metro. Trata-se, portanto, de uma unidade de volume que expressa uma grandeza maior que as unidades anteriores. Um metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos, certo? Então, nós temos aqui 1 metro cúbico igual a 1000 decímetros cúbicos igual a 1000 litros, certo? Então, eu peço que quando a professora de matemática estiver ensinando essa parte de cálculo para vocês, vocês deem bastante atenção, certo? Agora vamos falar sobre densidade, relação entre massa e volume. Para certo tipo de cortiça, verifica-se que 1 mililitro de cortiça tem massa 0,32 gramas. 2 mililitros de cortiça tem massa 0,64 gramas. 100 mililitros de cortiça tem massa igual a 32 gramas. 1000 mililitros de cortiça tem massa igual a 320 gramas. Já para o chumbo, verifica-se que 1 mililitro de chumbo tem massa igual a 11,3 gramas. 2 mililitros de chumbo tem massa igual a 22,6 gramas. 100 mililitros de chumbo tem massa igual a 1.130 gramas. E 1000 mililitros de chumbo tem massa igual a 11.300 gramas, certo? Então, o conceito de densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume, certo? Densidade é o resultado da divisão da massa pelo volume. Então, se a gente pegar todos aqueles dados do slide anterior, dividir 0,32 por 2, eu vou ter 0,32. Se eu dividir 0,64 por 2, eu vou ter 0,32. Se eu dividir 32 por 100, eu vou ter 0,32. Se eu dividir 320 por 1000, eu vou ter 0,32. Então, 0,32 é a densidade da cortiça, certo? E essa grandeza me diz quanto de massa existe em determinado volume, certo? Então, não esqueça, a densidade me diz quanto de massa tem em determinado volume, certo? E não esqueça também que a densidade é a razão da massa pelo volume, ou seja, a densidade é o resultado da divisão da massa pelo volume, certo? Para o chumbo temos
11,3 dividido por 1 dá 11,3. 22,6 dividido por 2 dá 11,3. 1.130 dividido por 100 dá 11,3. 1.130 dividido por 1.000 dá 11,3. Então, nós temos que a densidade do chumbo é 11,3 gramas por mililitro, certo? Então, a gente pode ver que a densidade do chumbo ela é bem maior do que a densidade da cortiça, certo, pessoal? Gravem essa informação. O chumbo é um material bem mais denso do que a cortiça, certo? Então, eu coloquei aqui mais uma vez, só reforçando, a densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material ou substância é o resultado da divisão de sua massa pelo seu volume, certo? Aí tem a equaçãozinha aqui mostrando, certo? A unidade da densidade é composta de uma unidade de massa dividida por uma unidade de volume. Por exemplo, grama por mililitro, grama por litro, quilograma por litro e assim e por aí vai, certo? Comparando densidades. Para a água líquida, verifica-se que 1 mililitro de água tem massa 1 grama, 2 mililitros de água tem massa 2 gramas. 100 ml de água tem massa 100 gramas, 1000 ml de água tem massa 1000 gramas, certo? Se a gente pegar essas massas que estão aqui à direita e dividir pelo volume que está à esquerda, como a gente pode ver aqui na imagem mais abaixo, a gente vai ter que o resultado de todas essas divisões, são 4 divisões, vai me dar 1 grama por mililitro. Isso me diz que a densidade da água é 1 grama por mililitro, certo? Então, se compararmos os valores dessa densidade, concluímos que a densidade da cortiça, que é 0,32, é menor que a densidade da água, que é 1 grama por mililitro, e que a densidade da água, 1 grama por mililitro, é menor que a densidade do chumbo, que são 11,3 gramas por mililitro, certo? Então, a gente vai ter aí que cada substância vai ter sua densidade característica, certo, pessoal? Densidade e flutuação. Bom, pessoal, a gente sabe que se a gente jogar um pedaço de cortiça na água, ela vai boiar. Se a gente jogar um pedaço de chumbo, ao contrário, ela vai afundar. Por que será que isso acontece? Bom, algumas pessoas dizem que o chumbo ele afunda porque ele é mais pesado do que a cortiça. No entanto, se a gente jogar 1 quilo de chumbo na água, ele vai afundar. Se a gente jogar 1 grama de chumbo na água, ele vai afundar do mesmo jeito. Se a gente jogar 1 grama de cortiça na água, ela vai boiar. Se a gente jogar 1 quilo de cortiça na água, ela vai boiar. Se a gente jogar 10 quilos de cortiça na água, ela vai boiar do mesmo jeito. Então, como a gente viu no slide anterior, a gente pode concluir que a cortiça ela boia porque ela tem a densidade menor do que a densidade da água, certo? Como a gente pode ver aqui, a densidade da cortiça é 0,32 grama por mililitro, enquanto que a densidade da água é 1 grama por mililitro. Então, a cortiça ela boia porque ela é menos densa do que a água, certo? Independente do total de quilo de cortiça que a gente jogue na água, ela sempre vai boiar, certo? Já o chumbo, ele afunda porque ele é bem mais denso do que a água, certo? Enquanto a água tem densidade 1 grama por mililitro, o chumbo tem densidade 11,3 gramas por mililitro. Então, não importa se a gente jogar 1 grama de chumbo na água, ele vai afundar. Se a gente jogar 1 quilo, ele vai afundar. Se a gente jogar 10 quilos, ele vai afundar, certo? O chumbo sempre vai afundar porque o chumbo é mais denso do que a água, certo, pessoal? Bom, alguns fatores que afetam a densidade, certo?
O tipo de substância ou de material analisado, certo? Como a gente viu, que o chumbo, a água e a cortiça, eles têm densidade diferente, certo? Então, o tipo de substância é um fator que afeta a densidade, certo? E a temperatura. A densidade de um mesmo material depende da temperatura. Uma mudança de temperatura provoca a dilatação, ou seja, o aumento do volume, né, de uma substância, ou a contração, diminuição do volume da substância. E isso interfere no valor da densidade, certo? Então, mudanças de estado físico provocam mudança na densidade de uma substância. Por exemplo, a água líquida, como a gente já viu, ela tem densidade 1 grama por mililitro, certo? Já a água no estado sólido, na forma de gelo, ela tem densidade 0,92 grama por mililitro. Então, é por isso que o gelo ele boia sobre a água, certo, pessoal? É porque o gelo ele é menos denso do que a água, certo? Aqui é só uma tabelinha mostrando a densidade de alguns materiais, certo? Vocês também podem ver ela no livro de vocês, que está maior e dá para ver bem direitinho, certo? E aqui é aquelas informações complementares que eu coloco, certo? Que vocês já estão acostumados. E aqui são duas questões do livro didático de vocês, certo? A primeira questão: quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água vaporizou, evaporou, entrou em ebulição, ferveu? Vocês vão dizer quais dessas opções elas são corretas, que aliás é uma pergunta, certo? E vai explicar por quê, certo? A questão 10. Um ovo de galinha inteiro e cru foi colocado no recipiente com água e afundou. Após dissolver algumas colheres de sal de cozinha na água, o ovo passou a flutuar no líquido, certo? Por que o ovo inicialmente afunda? É a pergunta, vocês vão responder por que inicialmente na água pura ele afunda e por que na água adicionada de sal ele não afunda, certo? A densidade do ovo se alterou durante o experimento? O que vocês acham? Ela se alterou ou não? Explique por que o ovo passa a flutuar após o sal ser adicionado na água. Por que vocês acham que o ovo ele passou a flutuar depois que adicionou sal na água, certo, pessoal? Então, eu quero que vocês respondam essas duas questãozinhas aí, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau, tenham um bom desempenho.